Bem-vindos à aula 20 de acionamento e controle de máquinas elétricas. Hoje finalizamos o curso apresentando mais um motor que depende de alimentação para a sua operação. Trata-se do motor de indução de dupla alimentação. De fato, o motor de indução de dupla alimentação é exatamente o motor de indução de rotor bobinado. Mas o fato das bobinas do rotor passarem a ser alimentadas através de um conversor eletrônico muda totalmente o comportamento dessa máquina. Nós podemos fazer uma analogia com uma pessoa que entra para a vida religiosa, ela muda o nome no momento que entra naquela congregação, apesar de ser a mesma pessoa. Muitas vezes, num casamento, o nome, o sobrenome da mulher, atualmente também do marido, podem ser mudados, apesar de ser a mesma pessoa, só que numa situação totalmente diferente. Assim acontece com um motor de indução de rotor bobinado, que quando o rotor for receber alimentação com frequência e tensão variável, passa a viver um novo momento. E daí é justo receber o nome motor de indução de dupla alimentação. Vamos passar um pouquinho de história. Inicialmente, a ideia de aproveitar a energia dissipada no rotor do motor de indução, que nós lembramos desde o começo do curso, que é o motor de indução de rotor bobinado, alterando-se a resistência do rotor, nós poderíamos modificar a curva torque-velocidade de uma maneira muito interessante, porque o torque máximo era preservado. No entanto, isso sempre às custas de perda no rotor. E já no início do século XX, Kramer e Cherbius propuseram aproveitar aquela energia em vez de dissipá-la numa resistência. Kramer propôs aproveitar para transformar em potência mecânica e Cherbius em potência elétrica. Com o advento da eletrônica de potência, a ideia do Cherbius ficou mais fácil de ser implementada. Não podemos nos esquecer que, no começo do século XX, tinham que ser aqui conversores eletromecânicos, máquinas, motores de indução, máquinas simples, máquinas de corrente contínua, com um rendimento total baixo, de qualquer forma, melhor do que dissipar uma resistência rotória. Mas, colocando-se aqui um retificador inversor, na verdade, um conversor que permita o fluxo de potência tanto do lado do rotor para a rede, quanto da rede para o motor, o rotor dessa máquina, um conversor que recebe o nome back-to-back, é possível uma variação muito interessante dessa máquina, como nós vamos ver a seguir. Então, aqui está ilustrado esse motor de indução de dupla alimentação. A parte externa é o estator, a parte interna é o rotor. Aqui o rotor vai receber uma alimentação. E estamos ilustrando situações em que o estator da máquina recebe sempre uma alimentação trifásica em frequência F1 com uma determinada sequência de fase, ilustrado aqui pela setinha 2πF1. O rotor, por sua vez, recebe uma alimentação em frequência F2, mas essa alimentação pode ser na mesma sequência de fase do estator ou numa sequência de fase diferente da sequência de fase do estator, ou seja, aqui ilustrado por setas em direção oposta. Para que seja produzido um torque na situação de regime permanente, é necessário que o fluxo estabelecido no estator e aquele estabelecido no rotor
estejam na mesma velocidade. Não podemos nos esquecer que esse fluxo, vetor fluxo, e voltamos a lembrar a definição de vetor fluxo, porque fluxo é um escalar, mas define-se fazendo a soma das componentes nas direções 0, 120 e 240, ponderadas pelas grandezas escalares das fases A, B e C. Essa definição, proposta por Kovacs, vale não apenas para fluxo, mas para tensão, para corrente. De qualquer forma, esse fluxo estabelecido no rotor, a velocidade dele ainda depende da velocidade do rotor. As situações de equilíbrio vão depender se ômega-r, que é a velocidade do rotor, e o fluxo do rotor estão na mesma direção ou em direções opostas, como está ilustrado nesses casos de baixo. Quando se faz essa igualdade do fluxo do estator e o fluxo do rotor visto pelo estator na mesma velocidade, chegam-se a essas expressões únicas para a velocidade do rotor. Essa é chamada subsíncrona, porque é uma velocidade menor do que aquela que se obteria se o rotor fosse alimentado com corrente contínua, que é o caso de uma máquina síncrona. Seria F2 igual a zero, teríamos a velocidade 2πf1 sobre P, onde P é o número de par de polos dessa máquina. Quando existe diferença no sentido de rotação, o resultado vai dar 2π F1 mais F2 sobre P, e é conhecido como supersíncrono. Para entender ou facilitar o entendimento, essa figurinha aqui ajuda. Imagina um caminhão andando com uma velocidade ômega-r, no interior do caminhão tem uma pessoa andando com a velocidade 2πf2. E alguém na estrada andando com velocidade 2πf1. Para que essas duas pessoas possam conversar o tempo todo, é necessário que ômega-r mais 2πf2 seja igual a 2πf1. Se a pessoa estivesse andando no outro sentido, seria ômega-r menos 2πf2 igual a 2πf1. Estabelecendo essas igualdades, chegamos a essas relações. É interessante também chamar a atenção que essa máquina, como todo conversor eletromecânico, pode funcionar como motor ou como gerador. Como motor, recebe-se potência na forma elétrica e fornece-se potência mecânica. Isso vale para o caso subsíncrono e também para o caso supersíncrono. E gerador, quando se recebe potência mecânica e fornece-se potência elétrica. Aqui está se considerando principalmente a potência conectada diretamente à rede, porque aquela que é colocada no rotor é a parte menor de potência. Pense numa máquina síncrona que é assim também que funciona. Para entender os fluxos de potência nessas várias situações, basta perceber que quando se está numa situação subsíncrona, as potências elétricas, P1 e P2, têm sempre sentidos opostos. Aqui P1 entra na máquina, P2 sai. Aqui P2 entra, P1 sai. Quando nós estamos na operação supersíncrona, P1 e P2 contribuem na mesma direção. Aqui, P1 e P2 estão sendo fornecidos para a máquina, e aqui P1 e P2 estão sendo fornecidos pela máquina, na situação de gerador. Ainda, e isto é um exercício proposto no livro, considerando perda e zero, é possível demonstrar que P1 sobre F1 está para P2 sobre F2. Reforçando aqui, P1 é a potência
que entra pelo estator, P2 é a potência que se encontra no rotor. Então, qual é a vantagem dessa configuração? Aqui o F1 fixo, digamos 60 Hz. Se a minha variação de F2 é restrita, a potência do segundo conversor, o conversor que alimenta o rotor, pode ser menor. Essa é a grande vantagem dessa máquina. Podemos trabalhar com conversores de menor potência. Trata-se da máquina que tem maior emprego em geração eólica, porque a variação da velocidade do vento, que sempre é restrita numa determinada região, é possível ser compensada pela frequência do sinal injetado no rotor, de tal forma que sempre se gere na mesma frequência F1. Aqui vamos fazer uma revisão das formas como o motor de indução normalmente é usado. Aqui é a situação do motor de indução gaiola. Note que o conversor, nesse caso, se fosse aplicado, o conversor teria que ter a potência da máquina. Quando se trata do motor de indução de dupla alimentação, esse conversor tem que ter uma potência compatível com aquela que vai ser imposta a variação em F2. Claro que eu não vou poder ter um controle de toda a gama de frequências, de velocidade, mas dentro de uma faixa eu terei. Vamos recordar as fórmulas aqui. Você veja, F1 é fixo. Se eu variar F2, eu tenho várias frequências de operação. É importante enfatizar também que essa máquina, apesar de ser um motor de indução, o comportamento dela é um comportamento de uma máquina síncrona. Ela só vai gerar torque nessa velocidade específica, que eu posso controlar variando a frequência F2. A evolução dessa situação aqui ocorreu por uma proposta de fazer uma máquina que tivesse 2 enrolamentos no estator e um rotor, tipo uma gaiola de esquilo. Qual é a vantagem dessa proposição? É evitar as escovas, que a escova é sempre um ponto onde pode exigir manutenção, onde é causa de falha. Então, daí o interesse dessa proposta. Essa máquina, inclusive, foi a máquina que o nosso colega, professor Antônio Carlos Ferreira, trabalhou no doutorado dele. Esses artigos do Antônio Carlos estão referenciados no livro e foram artigos premiados. O rotor dessa máquina é um rotor gaiola, mas não é uma gaiola de esquilo como as usualmente se tem. É uma gaiola constituída por diferentes ninhos, digamos assim. O artigo do Antônio Carlos tem os desenhos desse rotor especial. Então, é uma máquina que vai exigir uma construção de um estator especial e de um rotor especial. Mas existe uma proposta muito interessante, que é o uso de 2 motores de indução de rotor bobinado convencionais, de forma que os eixos das 2 máquinas são mecanicamente conectados e os rotores são eletricamente conectados, numa forma com transposição, como está ilustrado aqui, ou sem transposição. Nota que numa situação dessa, é possível se dispensar as escovas, porque como os 2 rotores estão girando na mesma velocidade, eu posso conectar esses fios sem passar por um mecanismo de escova. Eu passo aqui a ter uma máquina que tem também 2 alimentações, como um motor de indução de dupla alimentação, o que costuma se diferenciar, dizendo é um motor de indução em cascata de dupla alimentação sem escova. Dispenso as escovas. A dinâmica fica mais complexa, a dinâmica elétrica fica mais complexa, porque agora eu tenho um conjunto de equações que descrevem a máquina 1 e um conjunto de equações que descrevem a máquina 2. Se a aplicação
for para situações onde as variações são lentas, esse, digamos, não é um problema tão grave assim, mas precisamos estar atentos para essa dificuldade adicional da máquina. É muito simples determinar as velocidades de operação dessa máquina, considerando que, para fazer a ligação dos rotores, é necessário que as frequências dessas duas máquinas sejam as mesmas. Isso virá da velocidade de escorregamento de cada uma dessas máquinas. A velocidade mecânica é a mesma, mas, para eu determinar a velocidade de escorregamento, eu vou depender do número de par de polos. Aqui está considerado P par de polos e Q par de polos. Então, igualando-se as velocidades de escorregamento desses dois rotores, é possível se montar essa tabela, onde aparecem aqui as velocidades de rotação possíveis. Comparativamente ao que tínhamos visto anteriormente, com o nosso motor de indução de dupla alimentação, aqui o denominador era sempre P, que era uma máquina só de P-polos. Agora eu tenho duas máquinas. E, dependendo de ser transposto ou não transposto a conexão do rotor, o denominador passa a ser P menos Q ou P mais Q. A vantagem do modo não transposto é que você terá velocidades mais baixas, mecânicas mais baixas, isso é interessante, e pode-se trabalhar com máquinas com o mesmo número de par de polos. Aqui não daria, que daria o denominador seria zero. Do resto é muito semelhante. O numerador pode ser dado por F1 mais F2 ou F1 menos F2. Então, essa máquina se comporta como se fosse o primeiro motor de indução de dupla alimentação, sem a necessidade de escovas. Bem, essa é a proposta desse capítulo, de chamar a atenção para máquinas cuja operação dependem de conversores eletrônicos. Eu espero que vocês tenham gostado do curso, que termina aqui. Enfatizo que é importante a solução dos exercícios e o passo seguinte será a discussão comigo ou entre os colegas para tentar esclarecer as dúvidas. Eu agradeço a participação de vocês que chegaram até aqui. Obrigado.